Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa apresentação técnica sobre as novidades envolvendo aí o RHD Studio C++ Builder na versão 13 Florence, né? Então a gente vai ver o que é de novo aí. Meu nome é Thiago Santos, sou MVP da Embarcadero e eu vou orientar vocês aqui durante todo o vídeo, tá bom? Então vamos ao conteúdo da apresentação de hoje, né? Então hoje vamos falar aí sobre lançamento, a data de lançamento do produto 13 Florence, por que do nome Florence, né? Como você pode utilizar a versão 13. Vamos falar das novidades técnicas do produto, então vamos entrar aí em cada um desses tópicos. Vamos falar sobre o SDK do Windows, o Gerrit, novidades que teve no Gerrit, o Clang e o LLVM, comparando a versão anterior do Z Atenas com Florence, bibliotecas personalizadas, as DLLs, e Web Extensions, né? E fechamos aí a apresentação falando sobre melhorias. Falando um pouquinho sobre lançamento, então vamos olhar uma versão para trás, só para a gente ter um nível de comparação aí, tá? Então a versão anterior era 12, chamada Atenas, e aí ela foi lançada no dia 7 de novembro de 2023. Os seus updates vieram posteriormente, né? O update 1 veio no dia 4 de abril de 2024, o update 2 no dia 12 de setembro e o update 3 no dia 12 de março de 2025. E aí tivemos o lançamento do produto RHD Delphi C++ Builder Florence 13, né, no dia 9 de setembro aí de 2025. E também já temos aí até o patch, né? Temos o patch que foi disponibilizado para essa primeira versão sem update, que foi disponibilizada aí no dia 13 de setembro de 2025. E por que Florence, né? Inicialmente se tinha duas ideias de nomes para essa nova versão 13, onde ficou entre Florence ou Siracusa, né? Então aí foi feito uma interação aí, uma votação aberta entre os usuários da ferramenta para a escolha, né, do melhor nome aí da versão. As duas aí são duas cidades, né, que normalmente reverenciam a arquitetura e o berço da ciência e o renascimento, né? Então a Embarcadero ela tem esse DNA de trazer esse tipo de vamos dizer assim, de cultura para dentro da ideia dos produtos em Embarcadero. E aí foi uma decisão difícil, né? Onde o Syracuse ele teve 45,5% das votações e o Flores acabou ganhando aí com 54,5%. Então foi uma briga aí bem acirrada, né? Onde quem ganhou aí o nome para a IDE acabou sendo o Flores. Então o Flores ficou é, como nome do produto. Como que a gente pode usar o 13 Flores, né, a nova versão então? Então, para novos clientes que fizeram novas aquisições a partir do seu lançamento, que foi no dia 13 de setembro, né? Então, todos os clientes que compraram a partir dessa data já recebem como parte do produto. A versão 13 também ela é aplicável aos tipos de licenciamento no formato Serial Number ou Network License. Então, se você comprou alguma dessas licenças nesse formato, você tem direito a essa versão 13 nova. Clientes com manutenção ativa. Então, se você tinha a versão anterior 12 e está dentro da sua vigência de manutenção, você sem custo você consegue atualizar para a versão 13 Flores, tá? Então é só você utilizar o mesmo serial number, se você tiver o serial number, ou o mesmo certificado para instalar e registrar aí no seu produto 13 Flores. Solicitações de teste trial pelo canal oficial da Embarcadero, né, para RHD Delphi ou C++. Então, se você entrar hoje, agora no site oficial e for baixar alguma versão para teste, tanto do Delphi como C++ Builder ou do RHD, você já vai estar testando aí com esta nova versão 13 Florence. E também testes assistidos, caso você precise de acompanhamento técnico no seu teste para aquisição do produto. Às vezes você tem um projeto bem específico que
você esteja fazendo a migração, né, da antiga para a nova, a gente consegue também acompanhar a sua empresa. Então, falando um pouquinho aqui sobre as novidades do C++ Builder no RAD Studio Florence 13. Então a gente começa aí com o SDK, tá? Então essa foi uma das principais mudanças que você já pega logo de início quando você baixa e instala o produto para fazer a utilização, tá? Então o 13 Florence ele requer aí como pré-requisito a instalação do SDK do Windows, a menos que você já tenha instalado aí no seu computador. É recomendado para todas as versões do C++ Builder e RAD Studio. Então a primeira vez que você executa o compilador do CBuilder, o RAD Studio inicia aí a ferramenta para corrigir os arquivos do cabeçalho do SDK. O SDK deve estar presente aí para esta operação seja bem sucedida. Então, nesse caso aí o RAD Studio verifica a instalação atual do SDK lá do Microsoft Windows na máquina, e caso contrário ele te fornece aí um link para instalação para a versão mais recente. E é altamente recomendado, né, que os usuários instalem o SDK antes de instalar o RAD Studio 13 Florence. Tá? Então aqui eu coloquei uma imagem, caso você não efetue a instalação do SDK, ele vai te apresentar esta telinha aqui quando você for compilar qualquer projeto em C++ para o Windows. Tá? Então ele já identificou ali, então você vai precisar aí instalar o SDK do Windows. Novidades do Gerrit no 13 Florence. Então aqui nós temos duas novidades. Uma delas é o componente Smart Core, né? Onde ele trabalha como se fosse um componente nativo da IDE chamado FARIDAC. Então ele acaba criando ali uma hub de suporte para você integrar o seu projeto à inteligência artificial. Então ali, se você já conhece um FARIDAC, com poucos cliques você consegue se conectar em qualquer banco, né? Assim funciona para esse componente também, só que em vez de você conectar no banco, você vai conectar com as propriedades da sua inteligência artificial. Então fica muito mais fácil de você criar qualquer projeto desse sentido, tá? Então é só você acessar o Gerrit, menu Tools, Gerrit dentro da sua IDE, e você consegue utilizar esse recurso. Outra novidade aí, né, dentro do Gerrit é que agora você consegue fazer o controle de versões de pacotes, né? Então ali você não vai, se você tem um componente numa versão específica ali, o Gerrit ele vai virar um centralizador de todos os componentes e você pode selecionar a respectiva versão que você usa, a compatibilidade da versão, antes de fazer a instalação dele. Então você seleciona ali a versão e faz a instalação. Bem simples. Esse assunto é importante, né? O Clang e o LLVM comparando a Atenas e o Florence, né? O 12 versus 13. Então aí no 12 a gente teve a implantação aí do compilador no formato C++ moderno, tá? No Windows 64. Então além do Windows 32 e 64, que você já tinha disponibilidade de compilação na sua IDE, apareceu mais um carinha lá para o C++, que ele compilava no modo Windows 64X, que é um determinado moderno, né? Então esse BCC-X64 que era chamado, né, esse C++ moderno, ele era associado aí ao Clang 15. Então, na especificação do Clang 15. E aí, o Clang 15 ele tinha um suporte para o C++ 17 e o C99. E apesar de ser adicionado aí no modo moderno, ele ainda contava com a compatibilidade do BCC32, que é esse recurso que eu expliquei, tá? Agora no 13 a gente já teve uma atualização desse mesmo compilador do modo moderno do Clang 15 para o Clang 20. Então aí isso te dá o suporte até o C++ 23. Um novo padrão para o BCC64X, ele acabou sendo vinculado ao C++ 23, né? Então ele atualizou o Clang, atualizou o suporte do C++ também. E aí você pode também optar, né, de acordo com a sua necessidade aí, utilizar o nativo, o 20, ou você usar ele o C++ 17. E aí dependendo da sua necessidade.
sobre o LLVM, né? Então no 12 ele tinha compatibilidade com o 15, sendo que no 13 ele já foi atualizado para o LLVM 20, a versão 20. E aí, outro recurso, as bibliotecas são compartilhadas, RTL e USTL são versionadas. Inconsistência de bugs foram solucionadas em relação à anterior, né, o LLVM15, e a cadeia de ferramentas também foram corrigidas. Tudo que é relacionado aí ao toolchain, né, ele também foi corrigido. Bibliotecas personalizadas, DDL versions, né? Então, bibliotecas em tempo de execução compartilhadas, por exemplo, uma lib c++.dll, agora são sufixadas com o número da versão do BDS, por exemplo. Se você estiver trabalhando na versão 13, ela vai ser sufixada para esse nome. Então, lib c++ 370.dll. E o que significa esse 370? É justamente o número da versão 13, né? Então, o 13, por baixo da instalação, quando ele cria os diretórios de instalação nativo, ele cria com o número 37. Então, você já sabe que esse lib corresponde à versão 13 Florence, tá? Então, isso evita aí que conflitos de tempo de execução quando várias versões do RadStudio são instaladas. Então, como mencionado, a 13 Florence referenciada ao 37, e aí as outras versões, de acordo com a sua versão, ela tem o seu número também, e aí elas são amarradas ali no número da DLL. Web Extensions, né? Então o Web Extensions é um cara aí que ele veio bem forte no 12, baseado em bastante requerimento do mercado com relação a projetos web. Então na versão 12 veio essa novidade de dois componentes chamado Web Extension, né? Então ali você tem o Web Extension Processor e o Engine. Então ali um é ligado com o outro para te fazer um projeto que você pode integrar com HTML, CSS, JavaScript. Você pode fazer projetos web broker. Então ali você foi ali o pontapé inicial para suporte a esse tipo de estrutura de projeto, né, web. Então aí no 13, além disso que já foi adicionado, então você tem a capacidade hoje de adicionar variáveis extras no mecanismo de script, né? E aí com essa facilidade de você usar de integrar tudo, também foi aprimorado a questão de segurança e integração automática para as propriedades aí de conjunto de dados às sessões web, né? Então quando disponíveis. Então se você tem projetos que precisam de autenticação, de segurança, né? Porque esse tipo de projeto envolve muitas tags, muito relacionamento, então é preciso de uma segurança também. Então isso foi aprimorado, melhorado no 13. E também foram adicionadas novas palavras-chave, né? Então tudo que for ali @page, tudo que tiver associado essa chave, então ali você consegue integrar aí utilizando o componente Web Extension. Mais para frente eu vou fazer uma série referente ao Web Extension com projetos diferentes, até para a gente ter um melhor entendimento de como é que funciona essas tags, como é que funciona essa associação, né, da estrutura do projeto web utilizando esses componentes. E algumas melhorias, né? Então a gente falando aí da correção do Address Sanitize, o ASAN, né, para o Windows 11, que nada mais é que ele é uma ferramenta, né, de detectar ali erros na memória do C++, que ele foi desenvolvida aí pelo Google. Então, além dessa correção, o Visual Assist também teve melhorias, que agora ele é carregado automaticamente, né? Sempre que você altera ali a configuração do projeto, a plataforma de destino, ou conjunto de ferramentas. Isso é bom por quê? Porque ele garante ali o caminho da inclusão e a resolução dos símbolos, né? Que eles ficam ali de modo preciso, mesmo ao trabalhar com vários projetos que utilizam ali configurações diferentes dentro dos mesmos tipos ou grupos, né, de projetos. Cadeia de ferramentas da plataforma moderna C++, o Windows 64, que foi atualizado ali para o Clang 20, como mencionado anteriormente. E ali o Web Broker, né? Ele também teve uma atualização aí, né? Que foi
incluído aí o gerenciamento de sessão HTTP moderno integrado, integração aprimorada ali com Apache, suporte a servidor web, aquele, se eu não me engano, é a Nginx, né? Registro aprimorado também, faça integração aí com WebStencil. Então, você consegue aí fazer projetos e aplicativos web aí simples, mais fácil de desenvolver, né? E apesar de também mais poderosos, né? Então, o WebBroker ele está em paralelo falando com o WebStencil, ele também recebe melhorias aí para até melhorar, no caso, a estrutura do teu projeto web. E também mais de 500 melhorias aí, né, de qualidade e desempenho, que foram reportadas por clientes nas versões anteriores. E além de sempre ter atualizações novas, a embarcadeira ela sempre corrige o que estava errado para trás, para trazer sempre uma ideia para o melhor uso possível, tá? Bem, pessoal, esse foi um vídeo aí bem simples e bem rápido falando sobre as novidades do RHEL C++ Builder na versão Florence, tá? Aqui seguem meus contatos. É importante a gente ressaltar que a embarcadeira está investindo pesado aí na questão de atualização. Então, voltando ali na questão de 12 versus 13, que eu sempre gosto de apresentar isso, é justamente para mostrar ali o time, né, o intervalo de time que teve de lançamento entre updates e novidades, né, entre melhorias ali. Então, o C++ é uma linguagem que está sendo muito bem olhada pelos engenheiros de software lá nos Estados Unidos, e sempre trazendo novidades e uma coisa bem rápida, né? Então é muito bom e é muito seguro hoje de você estar usando aí o C++ Builder, tá bom? Pessoal, meu nome é Thiago Santos, meus contatos aqui, e obrigado.